Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora o nosso tema 4 da disciplina de saúde ocupacional e hoje no tema 4 nós vamos falar sobre as doenças provocadas pelas radiações ionizantes e não ionizantes. Nós vamos entender o que são essas radiações e nós vamos ver quais são as doenças provocadas pelas radiações ionizantes e não ionizantes. Eu deixo os meus contatos, como sempre. Se vocês precisarem, é só falar comigo, tá? Muito bem. Primeiro aqui, nós vamos entender que as radiações ionizantes e não ionizantes são radiações que podem afetar a saúde do trabalhador. E as radiações ionizantes, elas são encontradas mais na área da saúde. Então, temos as radiações ionizantes para raio-x, para tratamentos de cânceres, e nós entendemos que as radiações ionizantes, elas são encontradas mais na área da saúde. E as radiações não ionizantes, elas são encontradas na área de telecomunicações. Então, as radiações não ionizantes vão ser encontradas aí em serviços de manutenções de antenas, de telecomunicações, são mais encontradas as radiações não ionizantes. E todas essas radiações, sejam elas ionizantes ou não ionizantes, elas podem afetar a saúde do trabalhador, trazer problemas ou doenças na vida do trabalhador. Então, primeiro nós vamos falar das radiações ionizantes. E as radiações ionizantes, elas têm o efeito aí de ser transferidas para o DNA. Então, as radiações, elas têm, de certa forma, um efeito direto e um efeito indireto na vida do trabalhador, na saúde, no organismo, no corpo, enfim, do trabalhador. Então, essas radiações, elas vão modificar o DNA, de certa forma, nós vamos entender um pouquinho melhor aí, e podem trazer lesões graves, como o câncer, trazendo lesões graves e ocasionando aí o câncer na vida de uma pessoa que esteja exposta às radiações ionizantes. E aí a gente vai ver que o poder de penetração das radiações ionizantes, elas vão atingir a eletrosfera do núcleo da célula. Então, as radiações ionizantes vão retirar ali, de certa forma, o elétron e vão deixar uma carga positiva. E aí vai formar ali um número de prótons e vai se tornar maior do que o elétrons. Vamos entender melhor tudo isso na próxima imagem que eu passar aqui para vocês, tá? Vocês vão entender um pouquinho melhor. Vamos falar um pouquinho aí de biologia, né? Relembrar aí algumas coisas. Então, primeiro, nós vemos que nós temos aqui os átomos, e os átomos, ele na verdade, aqui, ele está dividido entre o núcleo, tá? E a eletrosfera. Então, nós temos aqui os átomos. E aí, o núcleo, ele está dividido entre os prótons, tá? E os nêutrons, como vocês estão vendo aqui. Que os prótons é uma partícula de carga positiva e o nêutron é uma partícula aí sem carga elétrica, que é uma massa igual ao próton. Muito bem. Para a gente entender tudo isso, a gente sabe também que a eletrosfera aqui, ela tem o nivelamento aqui com o elétron, tá? A eletrosfera, o elétron, que é a partícula de carga negativa. E aí, como que funciona tudo isso? As radiações ionizantes, ela tem uma carga de energia muito forte e ela tem o poder de romper as moléculas, ou seja, as radiações, elas vão chegar aqui, tá, no organismo, e ela vai remover os elétrons, tá, e tornar assim a radiação ionizante. Ela remove o elétron e ela deixa íons. Os íons, a grosso modo falando, são os radicais livres, que os radicais livres são as doenças, no caso, tá? Então, a radiação ionizante, ela penetra ali, ela chega e remove o elétron, tá?
e aí ela vai trazer uma modificação para o DNA. Então, ela chega aqui no organismo, a radiação, ela retira o elétron e deixa uma carga diferente, uma situação diferente no DNA. Então, ela retirou o elétron e ela acaba deixando uma molécula diferente. Aí, o que vai acontecer? O organismo ele vai trabalhar, o DNA, falando a grosso modo, vai funcionar, só que ele vai funcionar aqui com uma molécula diferente do que ele está acostumado a trabalhar no organismo. E aí ele vai continuar trabalhando, só que com uma carga diferente do que está acostumado. E aí quando ele continuar trabalhando com essa molécula errada, ela vai se reproduzir de uma maneira diferente e assim causando, a grosso modo, o câncer, tá? Então, é mais ou menos dessa forma que funciona a radiação ionizante no organismo, tá? Só para a gente entender aí basicamente. Muito bem. Quais são os efeitos das radiações ionizantes? Nós temos aqui 3 efeitos. O primeiro são os efeitos elétricos, que é aquela questão do ar atmosférico e gás que são ionizados pelas radiações e tornam-os condutores de eletricidades. Então são efeitos que não são tão danosos assim, mas podem causar efeitos que afetam aí a saúde de uma maneira mais simples do trabalhador. Nós temos as radiações que causam os efeitos aí de luminosos. Então, essas radiações de luminosos são as radiações que provocam a fluorescência e a fosforescente, tá? E o que são essas duas palavrinhas? A fluorescência é aquela radiação que nós conseguimos visualizar. Então, uma lâmpada, por exemplo, quando a lâmpada funciona, tem ali, de certa forma, uma radiação, só que quando nós apagamos, ela não fica mais visível para a gente. Então, é a fluorescência, tá? E a fosforescente é um exemplo, os ponteiros de um relógio, quando a gente estamos no escuro e conseguimos visualizar ali ele meio neon, aquelas pulseirinhas que temos em balada. Quando vamos à balada tem aquelas pulseirinhas que no escuro fica brilhando, algumas quartos de criança também tem algumas coisas criativas que ficam brilhando, o efeito fosforescente, que são radiações ali que mesmo ali ela apagada ainda fica um tempo nós conseguindo ver. É mais ou menos dessa forma. Então, esse é o efeito luminoso aí da radiação ionizante. E aí nós temos o terceiro efeito, que é o efeito biológico. E esses efeitos biológicos são os que causam mais danos, no caso, à saúde da pessoa, do trabalhador, tá? Então, vai atingir aí os órgãos reprodutores, as células, são os efeitos biológicos. Também, vamos supor que a pessoa fique exposta a uma radiação e aí depois isso pode passar para a criança, para a pessoa que ela gerou. Então, nós temos os efeitos biológicos, tá? E aí, nós entramos na parte de que, ao longo prazo, os efeitos biológicos aí, ou os efeitos provocados pelas radiações ionizantes, ela vai trazer algumas mutações, vai trazer formações de tumores malignos, anemias e mutações genéticas. Então, as doenças causadas pelas radiações ionizantes podem ser tumores, anemias, mutações genéticas, o câncer, e aí nós temos que tomar cuidado quando pessoas, trabalhadores são expostos às radiações ionizantes. Lembrando que as radiações ionizantes, elas são mais visíveis, na verdade elas são mais utilizadas na área da saúde. Então, é preciso tomar cuidado e maior atenção nos trabalhadores que operam uma máquina de raio-x, por exemplo, que operam alguma máquina para tratamento de câncer. Então, nós devemos tomar maior atenção para esses trabalhadores, porque os efeitos causados pelas radiações ionizantes são efeitos de doenças aí mais fortes e severas, tá?
Outra questão falando a respeito da radiação é a interação que a radiação ela causa no corpo humano. E aí ela está dividida em 4 estágios. O primeiro estágio é o estágio aí físico, tá? Que é o primeiro estágio entre a radiação e o corpo humano, é onde a radiação ela vai se transferir ou transfere a energia para os átomos do organismo, fazendo com que eles sofram ionização e excitação, que foi aquilo que eu expliquei no começo da aula. Tem o estágio físico-químico, que ocorre a ruptura das ligações químicas das moléculas e são formados os radicais livres, que são as doenças. O terceiro estágio é o estágio químico, que ocorre quando quando os radicais livres se ligam a outras moléculas importantes da célula. E por último, nós temos o estágio bioquímico e fisiológicos, que ocorrem as alterações funcionais no organismo. Então, esse é todo o processo que uma radiação ela vai causar no corpo humano. Então, são 4 estágios: o físico, o químico-físico, o químico, o bioquímico e os fisiológicos, tá? E aí, os efeitos provocados pela exposição a diferentes doses e intervalos de tempo mostra que os efeitos podem ser somáticos. Então, vai ter alterações aí nas células, como eu já falei para vocês, tá? Muito bem, outra questão são os efeitos que podem ser transmitidos aos descendentes do indivíduo irradiado e que teve alterações em suas células reprodutoras. Ou seja, uma mãe sempre é orientada a não fazer uma raio-x, uma gestante, melhor dizendo. Uma gestante sempre é orientada a não fazer um raio-x. Por quê? Porque a radiação pode ser transmitida para o bebê ali, no caso o feto, e aí trazendo situações, alterações na questão do feto ali, tá? Então, esses são alguns efeitos causados pelas radiações ionizantes. Muito bem, falando um pouquinho agora das radiações não ionizantes, e como eu falei no começo da aula, as radiações não ionizantes, elas são encontradas mais nos serviços de telecomunicações, em trabalhadores que fazem manutenções em torres de telefonias, em torres ali de antenas. Então, as radiações não ionizantes, elas são encontradas mais nessa área. E aí, nós vemos que as radiações não ionizantes, elas são mais tranquilas do que as radiações ionizantes, porque elas não penetram tão forte quanto a não ionizante. E aí, a gente vê que os efeitos são térmicos e também são capazes de provocar doenças graves, tá? Mesmo sendo mais tranquila que a radiação que as radiações ionizantes, tá? E aí nós temos verificar que se o trabalhador ele fica muito tempo exposto à radiação não ionizante, ele pode ocasionar doenças graves também, né? Vai trazer a dissipação térmica do tecido e a frequência que fica frequente a radiação. Então, nós temos que tomar cuidado também, mesmo que seja uma radiação não ionizante. Tem aqui uma tabelinha de frequência que eu deixei para vocês verificarem a respeito das radiações não ionizantes, onde nós temos aqui as frequências, né, em megahertz, e acima de 300 megahertz nós temos uma situação superficial da pele, né, a região de aquecimento. Entre 1000 a 3000 nós temos uma região intermediária, que são as camadas de gordura, e abaixo de 1000 a região interna, trazendo aquecimento profundo, tá? Aqui é só uma tabelinha para a gente entender a respeito das radiações não ionizantes. E aí nós temos a radiação infravermelha. O que é a radiação infravermelha? É o calor radiante que se situa na faixa de comprimento de onda, que vai de alguns milímetros a 0,78 micrômetro, tá? Nós vamos entender melhor aí o que é a radiação infravermelha, tá?
As radiações infravermelhas, elas é mais encontrada, está mais presente na área da indústria. Então, na área da indústria aí podemos encontrar as radiações aí de infravermelho, tá? Nós temos uma situação, uma doença que pode ser causada pela radiação infravermelha, é a catarata do vidreiro. Então, profissionais que trabalham com vidros, fazendo ali coisas industriais ou artesanais com vidro, podem a longo prazo ficar, se eles ficam expostos, eles podem ter aí a catarata do vidreiro, tá? E outra imagem que eu deixei aqui é a questão da radiação infravermelha no espectro eletromagnético. Então aqui nós conseguimos entender que nós temos as radiações aqui ionizantes, que é o raio-x, os raios gama e beta, que são radiações mais fortes, tá? Nós temos a radiação aí ultravioleta, que é por conta do Sol, e aí lá no aspecto mais tranquilo nós temos a radiação infravermelha, que é aquela radiação que nós vemos no controle remoto, que quando nós apertamos o botão, nós vemos aquela radiação infravermelha para ligar, aumentar, desligar a TV. Do micro-ondas, as ondas de rádio, são todas radiações infravermelha, tá? Então, mesmo sendo mais tranquila, a radiação infravermelha ela pode provocar doenças para o trabalhador, e um exemplo é a doença que é chamada de catarata do vidreiro. Ele vai ficando exposto há muito tempo ali no trabalho dele, se ele não usar os EPIs necessários, ele pode causar aí ficar com catarata, tá? Outra questão é a radiação ultravioleta, que é uma radiação que é mais ligada ao Sol, tá? E ela está subdividida em algumas bandas. Na situação de UVA, UVB e UVC. A UVA é a radiação ultravioleta mais forte, tá? E aí nós temos a intermediária, que é a UVB, e a UVC, tá? Então, pessoas que ficam expostas a uma radiação ultravioleta em torno de 315 a 400 nanômetros, que é a medição ali da radiação, a pessoa acaba tendo problemas maiores de saúde, tá? E as radiações mais tranquilas são efeitos que podem trazer o bronzeamento ali sobre a pele humana, e a UVC ela tem alguns efeitos ali bons, no caso, para planta, matando algumas bactérias, fungos, que é a radiação solar ali, que é uma radiação de certa forma boa. E nós temos outra questão também, que em comprimentos de ondas inferiores a 200 nanômetros, essa radiação é absorvida pelo ar e pela camada de ozônio em si, e aí não tem tanto problema para a pessoa em si. Aí, muito bem, quais são os efeitos da radiação ultravioleta? Nós temos alguns efeitos aqui. A maioria dos efeitos são superficiais, que envolvem a nossa pele e os nossos olhos, tá? Nós temos as radiações que não existe a sensação no momento ali, não tem algo que mostre que nós estamos sendo irradiados, no caso, né? E nós vemos que quando ficamos expostos à radiação ultravioleta, nós temos a radiação que vai produzir a queimadura ali na pele, que é o famoso eritema, tá? E aí pode causar alguns problemas nos olhos, tá? Que pode causar a conjuntivite, pode ficar com os olhos ali danificados, a pessoa ou o trabalhador em si. E também a gente vê que outro efeito que é bastante causado no trabalhador é o câncer de pele. Nós temos 3 tipos de câncer de pele que eu deixei aqui, tá? Que são esses tipos aqui: o carcinoma basocelular, nós temos o carcinoma espinocelular e a
melanoma, tá? Que é esse outro tipo de câncer aqui. Então, trabalhadores que ficam expostos à radiação ultravioleta, que é a radiação ali do sol, eles podem ter câncer de pele, podem ter catarata, podem ter conjuntivite, afetar a córnea, ter inflamação na córnea. Então, o que acontece com isso tudo é que os trabalhadores, por exemplo, os garis que ficam expostos ao sol, trabalhadores da construção civil, carteiros que estão expostos ali, eles têm que usar os EPIs deles, né? Os EPIs que são o chapéu, o óculos de sol, de repente o protetor solar. Então, são os efeitos causados pela radiação ultravioleta e deve-se ter o maior cuidado e a maior atenção com isso também, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, trabalhadores que trabalham a céu aberto na agricultura, na pesca, em áreas salinas, onde eles vão permanecer diariamente expostos por longo tempo à radiação, tá? E aí nós temos por último aqui pessoas que são hipersensíveis, que têm a hipersensibilidade UV, né? Esses são pessoas que têm a hipersensibilidade para as situações da UV, UVA, né, que são as radiações que nós falamos anteriormente. Então, essas pessoas, elas são portadores de albinismo, pessoas portadoras de doenças como o herpes e o lúpus eritematoso, tá? Nós temos também usuários de medicamentos que conferem hipersensibilidade e todos que foram expostos a fotossensibilizantes de contato, como suco ou sumo de frutas cítricas, tá? Então, nós vemos aí algumas pessoas que são hipersensíveis ao UVA e devem ter o maior cuidado quando tem as condições de ultravioleta. E aí, basicamente, é aquilo que eu expliquei no começo. Vai ter uma modificação no DNA e o DNA, nosso organismo vai trabalhar com uma célula de certa forma errada e esse efeito vai trazer modificações, seja radiações ionizantes ou não ionizantes, vai trazer modificações no nosso DNA, trazendo algumas doenças, como o câncer, para as radiações ionizantes, as radiações não ionizantes, trazendo ali o câncer de pele, trazendo tumores, trazendo doenças como cataratas, como conjuntivite. Então, é preciso ter a maior atenção quando pessoas estão expostas às radiações ionizantes e não ionizantes. Melhor dizendo, os trabalhadores que nós vamos cuidar como técnicos em segurança do trabalho, tá? Muito bem. Falei um pouquinho aí das doenças provocadas pelas radiações ionizantes e não ionizantes e agora nós vamos fazer a atividade. E aí vocês vão responder 5 questões. Primeiro, explique detalhadamente quais são os efeitos negativos das radiações ionizantes. Depois, explique detalhadamente quais são os efeitos negativos das radiações não ionizantes. A terceira questão, explique o que é a radiação infravermelha e quais são os seus efeitos negativos no trabalhador. Explique o que é a radiação ultravioleta e quais são os seus efeitos negativos para o trabalhador. E por último, nós temos aqui a questão 5. Faça uma pesquisa de profissões onde podemos encontrar as radiações ionizantes e não ionizantes, radiações infravermelha e radiações ultravioleta. Ou seja, vocês vão pesquisar profissões que são expostos às radiações aí, tá? Então, você vai procurar qual profissão é exposto ou trabalha com radiação ionizante. Qual profissão trabalha com radiação não ionizante? Qual profissão ou trabalhador que trabalha com radiações infravermelha? Qual profissão ou trabalhador que está exposto e trabalha com radiação ultravioleta? E aí vocês vão pesquisar essas profissões e responder para mim, tá bom? Eu agradeço. Dúvidas é só me chamar. Até mais, pessoal!
Tchau, tchau!